Agora nós vamos treinar, tá, gente? Vamos ver se a gente aprende direitinho. Então, na letra A, eu tenho uma multiplicação de 2 radicais e os índices são diferentes. O que a gente precisa fazer? Calcular o mínimo múltiplo comum. O mínimo múltiplo comum aqui é muito fácil, porque são dois números primos. Quando você tem dois números primos, também basta multiplicar, tá? Então, o mínimo vai ser 15, o novo índice vai ser 15. Colocamos o 10. E só para recordar, aqui tem o expoente 1 e expoente 1. Então, nós perguntamos, né? O que a gente tem que fazer com um 3 para ele virar 15? Né? O que eu fiz com esse 3 para ele virar 15? Eu multipliquei por 5. Então, o 1 também eu vou multiplicar por 5. O que eu fiz com o 5 para ele virar 15? Eu multipliquei por 3, então esse 1 também eu vou multiplicar por 3. Portanto, quais serão os expoentes do 10? 1 vezes 5, 5. 1 vezes 3, 3. Depois disso, é só multiplicar o 10 elevado a 5 pelo 10 elevado a 3. Aqui dentro nós temos um produto de potência de mesma base. Então, você vai repetir a base e somar os expoentes. Raiz 15ª de 10 elevado a 8 não dá para simplificar. Acabou aí, tá? Próxima, letra B. Então, eu vou ter que tirar o mínimo múltiplo comum de 3 e 6. Vou tirar aqui, olha. Eles não são números seguidos, eles não são números primos, portanto, é melhor tirar, tá? 3 e 6, é melhor calcular. Algum deles dá para dividir por 2? Sim. Então, 3 não dá, repete. 6 dividido por 2 dá 3. Agora, tudo por 3, que dá 1 e dá 1. 2 vezes 3, 6. Então, o novo índice vai ser 6. Aqui nós temos expoente 1 e expoente 1. Deixa eu dar um espaço aqui que ficou meio apertadinho. Então, vamos lá. Aqui eu também tenho o expoente 1. Então, a gente pergunta, o que eu faço com esse 6 para ele virar 6? Eu tenho que manter aqui a mesma base 5. Não quero azul. Eu tenho que manter a mesma base 5. O expoente do 5 vai mudar. Então, a gente pergunta, né? O que eu faço com esse 6 para ele virar 6? Não faço nada. Então, se eu não faço nada com o índice, também não vou fazer nada com o expoente. Vou manter o expoente 1, tá? Agora, o que eu faço com esse 3 aqui, para ele virar 6? Eu vou multiplicar esse 3 por 2. Então, o expoente também vai ser multiplicado por 2. 1 vezes 2, 2. Feito isso, é só multiplicar. Repete o índice e multiplica 5 elevado a 1 vezes 5 elevado a 2, que vai dar raiz sexta de 5 elevado a 3. Pessoal, esta resposta dá para simplificar, né? É aquele tipo de resposta em que você divide o índice e o expoente por um mesmo número. Por quanto dá para dividir? Por 3. Portanto, o novo resultado, né, já simplificado, vai ser 6 dividido por 3, que dá 2, repete a base 5, 3 dividido por 3, que dá 1, mas isso aqui você nunca vai encontrar em resposta, né? Porque não há necessidade de colocar o índice 2, não há necessidade de colocar o expoente 1. Então, a resposta é só raiz quadrada de 5 dessa forma. Próxima. Vou tirar o mínimo múltiplo comum entre 8 e 4. Então, 8 e 4 dá para dividir por 2, que dá 4, que dá 2. Por 2 dá 2, dá 1, por 2 dá 1 e dá 1. Multiplicando tudo, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8. Portanto, o novo índice vai ser 8. Então, colocamos 2 radicais com o novo índice.
que é 8. Vou repetir a base A e eu vou mudar o expoente, tá? Aí a gente pergunta, o que que eu faço com esse 8 para ele virar 8? Ah, não fiz nada. Então, se eu não fiz nada com o índice, não faz nada com o expoente, ou seja, só repete. E agora eu vou ter que perguntar, o que que eu faço com esse 4 para ele virar 8? Esse 4 basta multiplicar por 2. Então, se eu multiplicar o 4 por 2, tem que multiplicar o expoente também por 2. E 3 vezes 2 dá 6. Portanto, agora é só você concluir. Repete o índice e multiplica A5 vezes A6. Como que a gente multiplica? A5 vezes A6. Repete a base e soma os expoentes. Raiz oitava de A elevado a 11 não dá para simplificar. Acabou aí.